Último dia de janeiro de 2019, dia 31. Continuando aquele tema, corpos espirituais. Programa Filosofando. Como dissemos semana passada, o homem tem a natureza setenária, como tudo na natureza. 7 cores, 7 notas, 7 dias da semana. Os corpos espirituais, corpos de dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, são termos que vêm sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. São vários corpos que nos acompanham uma vida, são efetivamente uma jornada de aprendizado. A cada nível, cada dimensão, é utilizado um desses determinados corpos. 7 componentes interpenetrados, então eles se combinam, como comparando grosseiramente uma casca de cebola, por exemplo. Várias camadas, os mais diáfanos ocupando a mesma porção espacial dos mais densos, perfeitamente definidos, mas vibrando em dimensões espaciais diferentes, o físico mais lentamente, os etéricos mais rapidamente, com propriedades, funções e manifestações distintas. Hindus, egípcios, chineses, essênios, hebreus e outros povos sábios do Antigo Oriente estudaram os 7 corpos energéticos. O esoterismo, a teosofia e outros ramos do ocultismo e algumas religiões orientais aceitam essa divisão. Sumérios, não lembro. Provavelmente sim, ali não diz, né? E civilizações mais recentes diminuíram de 7 para 4 ou para 3. Então, físico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, átmico, e até ser substituído por alma e corpo. Então, simplificado para alma e corpo, ou espírito, perispírito e corpo, que seria o caso do espiritismo, isso lendo ali da direita para a esquerda. Manas, psique e nous, ou soma, psique e nous, né? E assim vai, com vários termos, dependendo da escola filosófica. Por que o espírito precisa de corpos? Semana passada se falou que é mais ou menos como reduzir da produção alta potencialidade até chegar comparando uma lâmpada de 8 watts ou 60 volts. Então estamos ali Terezinha Piva, Paulo Alberto Vieira, Realdinho Bortolin, boa tarde, Rosa Camargo, Neuza Guedin, Paulo Sérgio Souza, Ataíde Cheque. Rafael, parabéns, deve ser comunitário, disponibilizar o programa desse nível à população formação. Oh, beleza, muito obrigado. Luiz Cardoso entrou. Rafael Savial. É isso aí, tu vai encontrar estudando Teosofia, o Homem Visível e Invisível. Ali compara uma hidrelétrica de 800 mil quilowatts hora ali, né? Uma subestação com 380, aí já 45% mais ou menos. Um transformador de 13 mil quilowatts hora. E a lâmpada, hoje se fala em megawatts até, né? É bem mais. E uma lâmpada 110 a 220 volts. Da mesma forma que a potência de energia sai de uma hidrelétrica, sofre um descenso energético, acontece também do espiritual para o material. Senão uma lâmpada explodiria, ela não conseguiria conter a energia vindo dos planos espirituais, das dimensões espirituais. Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-lo. Por isso a polêmica de pessoas que dizem incorporar anjos, na verdade, incorporar é um termo errado, na verdade é canalizar, né? Canaliza o pensamento, a informação. Nenhum ser humano tem capacidade de receber um anjo sem explodir o próprio corpo também. Até porque dizem que eles moram nas estrelas, né? Então, se eles habitam o Sol, por exemplo, a gente tem câncer de pele, tem queimadura. Nós não conseguimos tolerar totalmente o nosso Sol, que é de terceira grandeza, imagina. Por isso, o espírito, para atuar em dimensões mais densas, ao invés de corpos, diminui essa potência energética. Por isso que diz que quando Jesus desceu, levou 1.500 anos de preparação.
Era tal alto nível que ele estava para poder descer até a Terra. Magda Martins, Luiz Cardoso, Mislaine Rabelo, sejam bem-vindos. É uma explicação bem interessante ali, né? Tudo isso está lá no SlideShare. Os 7 corpos unidos de consenso. Então, para aqueles pessoal que tem evidência, tem o Homem Invisível, Luiz Bitter, tem Mãos de Luz, da Barbara Brennan, cientista da NASA, que mostra como são vistos esses corpos. Físico, soma, etérico, duplo, astral ou emocional, mental inferior, o ego, mental superior ou causal, búdico e átmico. Os 4 primeiros sendo terrestres, os 2 primeiros sendo celestes. Os 4 primeiros sendo mutáveis, os três outros sendo, o que diz ali, fixos, sendo da mesma natureza, a tríade superior e a tríade inferior, e o quaternário inferior. Então, comparando com a casa, os 4 de baixo e os 3 de cima. Alguns chamam o átmico de quetérico, é a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Esse ali é tirado da alma humana, não consegui ver o autor ali. Almas secundárias ou aerossomas. O espírito é o princípio fundamental, dominando todo o agregado humano em relação com o plano de vida. A alma seria a alma consciencial, intuitiva e moral, a causal, inteligente, corpo mental, sensitiva, corpo astral e a vital do pretéreo. Esse aí divide um pouquinho diferente. E o físico seria esse corpo tangível. Corpo do espírito, corpo da alma e corpo do físico, propriamente. É John que ali? Não dá para ler. Da alma humana. Aí está mais, provavelmente, até o Sofia, alguma coisa assim. Essa figura é parecida com uma que tem uma figura parecida no... Se você buscar na imagens, tem aquela figura ali, é bem interessante. A centelha, por isso que ela parece uma estrela, né? Como se fosse um círculo de luz, até chegar ao corpo denso. Etérico duplo, astral, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e atma, nous, espírito. Soma, psique e nous. E ali as várias qualidades, as várias constituições. O que a gente mais conhece pela medicina é o físico. É o que tu vê no espelho, os outros tu não vê. Tem pessoas que têm que ter a clarividência para enxergar. A nossa concha física, o corpo carnal, corpo exterior, corpo mortal, corpo somático, soma, habitat físico, é aquele que é deixado no cemitério no momento da morte. Ou ele é desintegrado na cremação. É uma ponte viva aberta para a natureza material do mundo. É o veículo que permite a atuação do espírito na matéria, composto de energia inerente ao planeta Terra, telúrica. Nele, então, se for outro planeta, vai ter um corpo diferente também. Tem pessoas às vezes estranham, mas falam em setoides, em cada planeta vai ter um corpo, mas a tendência é ser parecido com o humano, com braços, com pernas, mudando a morfologia, mas é a tendência parecida com o humano. Nele são matizes impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis de consciência. Se algum deles tiver com problema, acaba refletindo nos outros. Em forma de doenças, desajuste, desarmonia, que são simples efeitos e não causas. Então, se começa lá na alma, vai refletir até o físico, e o físico reflete na alma também. O espírito já é puro, o espírito não tem como ele se contaminar. O etérico é chamado também duplo vital, duplo etérico, laço psicossoma, aura, tem vários nomes. Psicotrônio, bioplasmático, é o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico, é a camada mais próxima a ele. Oi? Ele chama, o que seria energia universal, mas ele chama o Ba e o Ka. Os egípcios chamavam o Ba e o Ka. Dar e manter a vida ao corpo físico, tendo essa harmonia. Associado à produção do ectoplasma, então ele está ligado ao ATP, que é o que vai produzir energia dentro das células, e estrutura extremamente tênue, quintessenciada, muito sutil e fluido muito depurado. Na teosofia, eles dizem que é o que vai formar as cascões astrais nos cemitérios, pessoas conseguem ver aqueles... Quando eles são deixados no cemitério. Tem uma forma de distribuir as energias captadas do cosmos através dos meridianos ou chakras.
É onde eles estão localizados. É um termo sânscrito para rodas de energia, vórtices energéticos. O duplo vibra em média 1 centímetro acima do corpo físico. E ele é chamado duplo porque tem a mesma forma. Ele dá forma, o molde ao físico. É chamado MOB, modelo organizador biológico, corpo bioplasmático. Tem 48 nomes, dependendo. Semelhante a uma teia, está em constante movimento. Então é chamado tela, complexo holochacral, teia, psicotrônico, psicobioplasmático. Tem a função de estabelecer saúde sem interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos da vontade, os atos volitivos, os desejos, as emoções, quaisquer manifestações que vêm de cima para baixo, ou de dentro para fora, da consciência superior, passa a atuar sobre o corpo físico, o cérebro carnal. Na verdade, é de fora para dentro. É duplo, constitui uma duplicata do nosso corpo físico. Grande número de doenças harmonias estão alojadas no duplo etérico, influenciando o corpo físico. Não são estudados pela medicina tradicional, é mais pela medicina ayurvédica, pela medicina da acupuntura, a medicina os orientais, né? O reiki, o shiatsu, as terapias energéticas. Grande número de doenças, tá? Chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas neste corpo. Por isso que as verdadeiras cirurgias não têm corte, porque elas são realizadas no duplo, mas reflete no físico depois. Pode ser afetada a substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas e entorpecentes. Por isso que a hipnose ou a pessoa ficar drogada ou sob efeito do álcool, porque ele atua nesse nível também. E os casos de desdobramentos. Também há perfume, frio, calor, magnetiza, etc. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte e a seguir dissolve-se questão de horas. Então, questão de horas. O astral. Outros nomes: corpo emocional, perispírito, corpo espiritual. Perispírito em torno do MOB, modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, a estrutura desse corpo. É o agente intermediário. Na verdade, essa parte refere-se mais ao etérico, mas é como eles são interligados. Agente intermediário entre o corpo mental e o físico, sendo o invólucro espiritual mais próximo a ele. Com este corpo que os espíritos vivem na dimensão astral, dimensão emocional, dos sentimentos. É de extrema importância para as comunicações espirituais. Quando fala em desdobramento astral, é nesse nível aí, nessa dimensão. Joyce Dozol. Um abraço. E ele vai avaliar... ali tá mostrando mais a figura do etérico, porque o astral ele é cheio de cores, dependendo das tuas emoções. Ele não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. Mais escuro em pessoas mais atrasadas, mais claro em pessoas mais evoluídas. É também conhecido corpo emocional, sensibilidade, prazer à dor, emoções comandadas pela vontade e força do pensamento, vícios, paixões, primeiros ensaios e sentimentos. Separa-se facilmente durante sono natural induzido, pela ação de traumatismo ou forte comoção, vontade da mente, anestesia, como alcoólica, tudo que acaba separando. Desdobramento astral daí. Seja induzido ou seja voluntário. Com ele, nos trabalhos com a técnica da apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. A apometria é o desdobramento desses corpos. Geralmente tem uma equipe de 4, 5 pessoas, tem que ter pelo menos um vidente e um magnetizador para ajudar a separação dos corpos, para poder entender como é que está a saúde global da pessoa, integral, em todos os níveis. Função sede do instinto subconsciente, permanece ligado ao corpo físico, duplo etérico, pelo cordão de prata. Aí existe um chamado cordão de prata, tá lá na Bíblia, em Salomão está escrito cordão de prata. E ali mostra pela figura, é o que une e é o que traz de volta, é como se fosse um elástico, só que ele é que nem as cordas só lá na física, ela é invisível, né? Mas para quem tem evidência, sabe se a pessoa está desdobrada ou se é um espírito já desencarnado. O desencarnado já não tem mais cordão de prata. É um cordão fluídico, próximo ao corpo físico, quando estreita a ligação com a pineal,
se ramifica por todo o organismo, ligações profundas com os centros da força e o sistema nervoso. Em seu outro extremo, no corpo, é um elemento híbrido. Ali não dá para ler. Dos vozes de energia independente, rompe definitivamente com a morte, com o desencarne. Mantém-se ligado ao corpo físico, do pretérico, do astral durante o desdobramento. Tem pessoas que têm medo de fazer o desdobramento consciente. Não tem por que ter medo, porque ele traz de volta. Tu pode ir a uma distância muito grande, mas tu volta. O simples medo já traz de volta. E as pessoas muitas vezes têm ideia que estão caindo na cama, é quando estão voltando. É a chamada reacoplamento, quando estão voltando. Hã? Biológico mais astral. E seriam quilômetros, o desdobramento mental vai mais longe. Por exemplo, a exoprojeção, tu pode se projetar para a Lua, para Marte, aí é pelo pensamento, tu vai mais longe. Maria Aparecida Sartor. Sartor, né? Então, na verdade, o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos, então tipo cordas energéticas, filamentos energéticos, por toda a extensão do corpo físico. Ele liga cada átomo a um psiátomo, a um átomo mental ou psíquico. O psicossoma é outro nome para o corpo astral. Está ligado aos meridianos, aos 7 principais, básico, genésico, solar, cardíaco, laringeu, frontal, coronário. Mas ele liga-se a todos os outros do próprio organismo. Isso aí é o Wagner Borges, é um projetor consciente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, lá em São Paulo. O corpo mental inferior concreto é o ego. É o que a gente se identifica geralmente, né? Quem você é? Você é fulano, trabalha com tal coisa. É o ego. Função intelectiva, englobar as percepções, sensibilizo os 5 sentidos comuns, tato, olfato, audição, a gustação. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está ligado principalmente ao hemisfério esquerdo, ele é racional, matemático, lógico, analítico. Está diretamente relacionado à personalidade encarnada e ao primeiro banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. É o corpo do teu dia a dia. Aí, quando tu dorme, tu vai trabalhar mais com os outros. É o responsável pelo raciocínio, intelecto, é calculista, relaciona-se com as formas de vida física. É o responsável pelo domínio das emoções. Desdobra-se 7 níveis e 49 subníveis de consciência. Por isso que fala 7 vezes 7, 49. É a sede de todos os fenômenos de clarividência, telepatia e pré-cognição. Corpo mental superior ao abstrato. Aí já começa a entrar no causal. É o segundo grande banco de dados que dispõe o ser e elabora a estrutura, princípios e ideias abstratas. O Hernani Guimarães Andrade chama núcleos em potenciação, que todo o conhecimento tu vai guardando como na memória do teu computador ali. Comparando a memória do computador. Buscando síntese e conclusões, definirão as ações do indivíduo. Por sua vez, são geradores de novas ideias, infinitamente. Processo de avanço científico, tecnológico, todo o nosso embasamento filosófico. Intuição, conhecimento superior e ligando passado, presente e futuro. O segundo grande banco de dados. O Edgar Cayce, são raras pessoas que tinham esse acesso para trazer conhecimento desse nível aí. Provavelmente o Tesla também, né? Pessoas que conseguem acessar esse nível. Então, é chamado também de corpo causal, é a causa, o detentor da vontade, imaginação, gerenciador de programas e ações do ser. Apega-se facilmente ao mando e ao poder. Traço subjetivo, está mais relacionado com o eu superior, ou crístico com a individualidade, ou Cristo em nós, e a fonte dos mais sublimes desejos, pensamentos, inspirações nobres, elevadas, representa a intuição pura. Então já é a intuição, a razão superior, e não a razão inferior do ego. O cordão de ouro aí ligaria esse nível com os planos espirituais propriamente dito. É um órgão extrafísico, responsável pelas transferências energéticas de nível superior, não se desfaz nem se rompe com o desencarne, aí se fala em segunda ou terceira morte, e é responsável por informações e mentalizações realizadas pelo corpo mental, em direção ao corpo astral inferior em vibração.
Ele já vai ligar ao espírito propriamente dito. Corpo búdico, ou budi, estruturas, uns chamam humanas também, extremamente sutil, também é chamado de corpo cósmico. É atemporal, não depende do tempo. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica, além da física, sutil, quintessência, atributo principal, o grande núcleo de potenciação da consciência. Nessa dimensão estão registradas toda a experiência, todos os acontecimentos ocorridos na existência de um ser em seus mínimos detalhes. Então é o nível que chegou o Buda, né? Acima disso, só o Cristo mesmo. E dividido em 3 subcorpos: moral, intuitivo e consciencial. São raras pessoas que conseguem estudar esse nível aí, né? Porque tem que ter muito desenvolvimento. Tem que ser já um sábio, um rishi, um serenão para estudar esse nível aí. De modo geral, o corpo búdico é pouco conhecido. Longe de nossos padrões físicos e nossos meios de expressão, não há como compará-lo. É o verdadeiro perispírito. São meditações profundas para ter essa noção aí. Percepção. Ao nível do processo evolutivo, quanto aos demais, eles se fundiram. É nele se gravam as ações do espírito, dele parte as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas. Ou seja, experiências bem significativas estão ali arquivadas no patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. Aí é a questão da reencarnação. Por ser no espírito o grande núcleo de potenciação da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. E aí já está no finalzinho, né? E o átmico, o Atma, o espírito essência, o eu cósmico, o eu crístico, o eu divino, a centelha divina. Aí é o que a gente herda do Criador. E como o Criador é perfeito, o Atma tem que ser perfeito também. Constitui a essência divina presente em cada criatura. É o chamado espírito, a essência. O self, o si mesmo, o princípio, a semente, o motor da vida. O Deus em nós. É a própria partícula da vida. O bóson de Higgs, lá estudado pela física. O princípio coordenador. É imortal, é consciência pura. O corpo ático é indestrutível. O espírito puro constitui a essência divina em cada ser criado. Tem algumas ideologias que dizem erradamente que ele pode ser destruído. Esse não pode ser destruído. Os 4 inferiores, teoricamente, poderiam, mas os 3 superiores, não. E ali mostra todos eles num só. Embaixo, a chama violeta, o eu encarnado, o quaternário inferior, o cordão de prata, a chama trina, o tubo de luz, o eu superior, o tubo de luz chamado de Antakarana também, o santo Cristo pessoal, o mestre interior, aquela voz interior, o corpo mental superior, o causal, e a presença eu sou, presença de Deus e individualidade de cada pessoa. Esse aí é o pessoal da Ponte para a Liberdade, a Fundação I Am, Eu Sou, e Ponte para a Liberdade. Summit Lighthouse, é o pessoal lá dos Estados Unidos, que trabalha assim. Aí tem o curso de apometria e o... Eu acho que é o Wagner Borges, o outro, né? É isso aí, então. Até a semana que vem. Qual é o tema semana que vem? Reencarnação. Então, tá. Boa noite a todos.